Bom, pessoal, é com imensa alegria que a gente inaugura aqui no Instituto uma nova série, um novo episódio aqui para gente, que é o nosso podcast Papo entre Especialistas, principalmente entre os nossos coordenadores e professores convidados aqui do Instituto. Para mim é uma alegria muito grande que a gente vai começar esse podcast com dois grandes parceiros que estão com a gente já há 9 anos, dividindo aqui curso de ortodontia. Então, pessoal, muito obrigado por estar aqui presente comigo. Fabinho, obrigado de coração. Vi, obrigado de coração. Vai ser uma honra a gente começar esse bate-papo com a nossa boa e velha equipe de ortodontia, que é a equipe aí, uma das mais antigas que a gente tem aqui junto conosco em termos de curso. Bom, dentro do evoluir desses temas apresentados pelo podcast, a gente vai abordar diversos temas, então a gente preconizou aqui começar com a ortodontia e nós vamos trazer vários temas para serem abordados nos episódios e vamos começar apresentando para vocês, falando um pouco mais aqui nos episódios, também apresentando um pouco do nosso curso. E nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre as novas tecnologias, né, apresentadas na ortodontia, como que a gente vê isso no ensino da nossa boa e velha ortodontia mesmo, na prática, no dia a dia, como fazer isso de maneira responsável para que as pessoas saiam bem informadas e que não fique faltando nenhum conteúdo de fato a ser abordado, tanto da ortodontia, vamos dizer assim, raiz, daquela nossa ortodontia antiga, quanto dessa nova ortodontia mais atual, ou seja, esse fluxo digital que vem sendo apresentado. Então, já vamos começar perguntando para você, Fabinho, que é um expoente aí da ortodontia digital, que tem livro publicado em cima de alinhadores. Como que você vê essa nova tecnologia, como que você enxerga esse ensino consciente da ortodontia atual? Fala galera, para mim é uma alegria estar aqui participando com dois grandes amigos, Fernandinho, Via, desse podcast. Parabéns, Fer, por essa iniciativa. O Instituto Holden, sem sombra de dúvida, nasceu com toda uma base que já havia sido construída já de décadas aí na área de ensino e agora somando esses novos projetos para agregar ainda mais. E fazer parte desse projeto, para mim, é uma alegria muito grande. Então, parabéns. Respondendo a tua pergunta, Fê, eu vejo a ortodontia como única, né? Eu acho que essa divisão, às vezes, cria um ambiente, um cenário um pouco confuso na cabeça, principalmente de quem está começando. Eu entendo que a ortodontia ela é única no sentido do conteúdo mesmo, do conhecimento necessário para que realmente a gente tenha uma condição de fazer uma prática ortodôntica adequada na prática clínica, né, com os nossos pacientes. Então, eu acho que o que a gente vê hoje, né, essa nômina que foi criada, a ortodontia digital, e todo esse avanço tecnológico que a gente vê nos últimos anos, na verdade, vem a somar a ortodontia que a gente já pratica há, vamos dizer aí, há 100 anos. Então, acho que a ortodontia ela é única. Eu acredito muito na ortodontia embasada cientificamente, testada e validada. E quando a gente entende que existem ferramentas hoje, atuais, né, derivadas de um avanço tecnológico imenso, eu acho que a ortodontia ela pode ser de fato otimizada e, mais do que isso, a gente hoje tem uma condição de atender os desejos também dos nossos pacientes de uma maneira mais, vamos colocar assim, mais assertiva. Então eu vejo hoje um avanço tecnológico somado a uma base consolidada de ortodontia praticada há anos como algo realmente um divisor de águas. Eu acho que hoje a ortodontia a gente consegue atender de uma maneira mais assertiva os nossos pacientes. O avanço tecnológico, quando a gente pensa hoje, a primeira coisa que vem na cabeça são os alinhadores
E eu não vejo que os alinhadores, na verdade, sejam o grande divisor de águas. Eu acho que o grande divisor de águas está no que precede o dispositivo que a gente vai movimentar o dente. Eu acho que hoje, com o avanço tecnológico, a gente amplificou muito a nossa capacidade de diagnóstico, a remeter tratamentos mais assertivos para os nossos pacientes, a partir do momento que a gente amplifica a nossa capacidade de diagnóstico. E, sem sombra de dúvida, esse é o grande ponto, né? É a oportunidade que a gente tem hoje de colocar no ambiente virtual todas as nossas intenções de tratamento, simulações de tratamento, potencializou muito a nossa comunicação com o nosso paciente, com os colegas das outras especialidades. Eu vejo isso como um grande avanço. E, logicamente, trazendo um pouco para a minha área de atuação já há bastante tempo, logicamente isso traz uma repercussão também na possibilidade hoje que a gente tem de fazer tratamentos ou proporcionar tratamentos aos nossos pacientes que sejam mais, vamos dizer, mais confortáveis, mais estéticos, que eu acho que, ou melhor dizendo, menos perturbadores para o nosso paciente. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que isso é muito importante a gente comentar, que não existe duas ortodontias, né? Essa tua primeira fala foi muito importante. Não existe duas ortodontias, existe uma ortodontia. Isso a gente já viu acontecer isso em outros cenários. Quando o Via meu contemporâneo de especialidade, a gente começou junto a especialização. Na nossa época era o alinhador. Era o bracket autoligante que iria acabar com a técnica convencional. E aquilo na nossa época, confesso que tinha me dado até um certo desconforto, porque tu imaginava, estou iniciando a minha especialização, curso Edgewise e brackets convencionais, e o pessoal falando que essa técnica vai ser ultrapassada, que agora vai ser só autoligante. Depois de um tempo a gente viu que esse murmúrio, né, cessou, continuou os dois no mercado e, na verdade, houve uma adequação. Teve pessoas que migraram para o bracket autoligante, teve pessoas que continuaram com o convencional. E eu acho que isso vai acabar acontecendo da mesma forma com os alinhadores. Então vai ter público para alinhador, vai ter público para brackets convencionais, autoligantes, o que seja, né? As mecânicas não vão se uma substituir a outra, é uma ferramenta a mais que a gente acaba ganhando. Então isso é muito importante a gente falar e deixar bem claro que a gente não pode polarizar, isso é muito interessante. É algo que eu costumo dizer, Fê, quando a gente tem contato com uma coisa nova, não necessariamente isso deleta o que a gente vinha até então adotando, né? Então, costumo dizer que o presente e o futuro tem muito mais espaço para o E do que para o O. A gente não necessariamente é uma coisa ou outra, pode ser os dois. E ter opções é muito bom, né? Tudo tem contraindicação, tudo tem indicação. Será que, pensando nisso, será que não teriam pacientes que teriam contraindicações ao uso dos alinhadores, por exemplo? Então, você pega pacientes que não são colaboradores, eu já vejo já como uma contraindicação para o uso de um aparelho que depende diretamente da colaboração dele. Então, assim, é entender o que de fato pode trazer uma condição mais assertiva para o tratamento. Acho que é isso. Vi, você sempre foi o nosso maestro aqui das biomecânicas, sempre com aulas fantásticas sobre biologia da movimentação dentária, com biomecânicas avançadas, mini implante, mini placa, com uso de aparelho fixo. Como que você enxerga essa questão da biomecânica com alinhadores, com mini placa, com mini implante? Isso a gente sempre aborda aqui nos nossos cursos, né? O nosso curso é um curso que ele é super completo. A gente fala de ancoragem, a gente fala de mecânica tradicional, de cirúrgica, ortopreventiva, alinhadores. Como que você vê essa biomecânica de alinhadores com comparação com o método tradicional? Como que você enxerga isso? Perfeito. Fê, que alegria estar aqui contigo hoje, com o Fabinho, meus dois irmãos aí de coração. Pô, tu abriu o podcast falando da nossa boa e velha equipe. A boa eu vou aceitar, a velha é mais ou menos. Eu tô quarentão, mas não me sinto menino ainda, tá?
Então, assim, cara, pô, que honra estar aqui contigo e com o Fabinho. A gente está junto nessa estrada há muito tempo e não à toa a gente está junto. A gente está junto porque a gente acredita numa ortodontia qualificada, num ensino qualificado. A gente tem uma mesma base sólida aí de conhecimentos e é isso que a gente tenta passar para os nossos alunos, né? Nunca escondendo o jogo, pelo contrário, sempre demonstrando tudo que a gente pode e da melhor forma possível para que a gente consiga potencializar os nossos tratamentos, os tratamentos dos nossos alunos, né? Então a gente quer que as pessoas fiquem bem tratadas ortodonticamente, que é uma especialidade fantástica. Nós somos 3 apaixonados pela ortodontia e tem o porquê. A gente sabe o quanto isso pode mudar e potencializar a qualidade de vida dos pacientes, estética, respiração, mastigação, etc. E tudo isso passa por uma ortodontia baseada, não só baseada em evidências, como o Fabinho falou, mas baseada no ensino sólido, né? E o ensino ele é sempre um processo construtivo, né? É assim que eu entendo. Então a gente vai, assim como na vida, a gente vai subindo degraus. Portanto, numa especialização de ortodontia, a gente vai subindo degraus, ou vai ajudando o aluno a subir degraus de conhecimento. Então, claro que biomecânicas complexas, elas são abordadas dentro do curso, assim como nós abordamos biomecânicas complexas, seja com alinhadores, com aparelho fixo, nos nossos consultórios. Se a gente faz o nosso consultório, logicamente a gente ensina para o paciente, ou para o aluno, perdão, a executar no paciente aqui do instituto, né, aqui da especialização. Como a gente entende como processo construtivo, a base é o fundamento primário. A base tem que ser sólida. Então, os conceitos biomecânicos, que comentou agora na tua pergunta inicial para mim, que acabaram de ser passados para a turma 10, aí que está iniciando, a gente entra com aula de biologia da movimentação, ou seja, eu começo com uma pergunta, como é que o dente se mexe? Claro que é uma pergunta leiga, porque estão no início do processo, então quais são os efeitos biológicos resultantes da aplicação de forças físicas, né? Então a gente começa a explicar como que o dente se desloca pelo osso alveolar, que é o que a gente faz, a ortodontia é isso, é a movimentação dos dentes através do osso alveolar, e o aluno precisa saber como que o dente mexe, né? Depois disso tem alguns preceitos biomecânicos ou físicos que regem essas movimentações. Independente se o paciente está sendo tratado com alinhador, com aparelho fixo, etc. O aparelho em si ele não burla as questões biológicas e muito menos as questões físicas. Então, para o aluno não ficar refém de um determinado aparelho ou aparato ou de uma determinada empresa, ele precisa aprender a pensar de maneira consciente. E a partir disso, ele conseguir elaborar as estratégias biomecânicas dele, seja uma estratégia mais simples, num caso mais simples, seja uma estratégia mais complexa, num caso mais complexo, independente se estiver tratando com alinhador ou com aparelho fixo. Dito isso, eu entendo que os alinhadores sim são capazes de movimentos complexos, desde que ajudados, assim como os brackets vão ser ajudados, com mini placas, com mini implantes, com alças, mecânicas auxiliares. Mecânicas auxiliares elas fazem parte do nosso dia a dia com a ortodontia fixa e, por que não, fazer parte do nosso dia do tratamento com os alinhadores, né, Fabinho? Então, quando a gente pega um caso que a biomecânica nos mostra que nós precisamos de um auxílio, ou seja, só o alinhador, só a placa, mesmo com o estagiamento bem executado e tudo mais, mesmo com o paciente colaborador, ainda vai ser insuficiente, nós não só precisamos, como a gente deve lançar mão de dispositivos auxiliares. Então, para finalizar a resposta à tua primeira pergunta, eu entendo que a biomecânica ela é um capítulo fundamental, ela é uma parte base do processo de construção sólida do conhecimento e a construção ela não é simples, ela é um processo que deve ser guiado, então a gente guia os nossos alunos nesse processo construtivo de conhecimento e a base deve ser sólida, independente do aparelho que logo ali ele vai aprender a tratar. Perfeito. Fabinho, você que está há muito tempo aí trabalhando com alinhadores, eu acho que já teve experiência com diversos tipos de marcas, de diversos tipos de placas, de material. O que é mais importante? A marca ou quem está ali atrás planejando? Como que tu enxerga isso, esse assédio das marcas em cima das escolas de pós-graduação, do sentido de tu sair rotulado, não, aqui a gente trabalha com tal marca, você vai ter um melhor desempenho por ser formado utilizando isso. Tu enxerga isso? Como que tu enxerga isso? Acho que a resposta começa um pouco da pergunta anterior, né? Acho que quando você tem uma base sólida de ortodontia, você vai trabalhar da maneira mais assertiva possível, independente do dispositivo que você se propõe a tratar o paciente.
E pensando nisso, eu entendo mais uma vez que o grande protagonista no tratamento não é o dispositivo, muito menos a marca comercial desse dispositivo, é o ortodontista. Se o ortodontista ele sabe o que está fazendo, ele sabe fazer um bom planejamento virtual, ele sabe reconhecer quais são os movimentos que são realmente previsíveis, quais os movimentos que não são previsíveis, o que ele precisa fazer para que aquele movimento que não é tão favorável realmente seja um movimento mais factível de acontecer na prática clínica. A escolha da marca comercial ela passa a ser um segundo step, um detalhe. Então, eu acho que passa, primeiro, mais uma vez, pelo conhecimento do ortodontista. Ele precisa saber o que está fazendo, ele precisa saber solicitar um bom planejamento e, a partir disso, ele vai escolher a marca comercial. Lógico que existem diferenças entre marcas comerciais, entre propostas de trabalho, entre fluxo de trabalho entre as empresas. O que basicamente é muito similar, que eu vejo as grandes empresas trabalham com fluxos de informação muito similares, mas existem alguns pontos que podem ser determinantes na escolha da marca comercial. Tipo de plástico, apresentação estética, enfim. Mas isso acaba sendo um detalhe. Eu acho que o grande barato é, de fato, o ortodontista reconhecer que a assertividade de um caso ou não passa por ele em primeiro lugar, não vai passar pela marca comercial. Isso, como você falou, eu já trabalho nos bastidores de empresas de tecnologia há muitos anos. E era muito comum ouvir quando um cliente da empresa não tinha um sucesso clínico num determinado caso, era muito comum falar que os alinhadores daquela empresa não funcionavam. Da mesma forma, a gente pode traduzir isso para a ortodontia convencional. Então, se você usa uma determinada prescrição ou uma determinada marca comercial de bracket, se o caso não der certo ou se o caso der errado, será que é culpa da empresa e do bracket, ou da prescrição, ou é culpa do profissional? Então, eu acho que isso acontece muito com quem trabalha com alinhadores, né? Acho que principalmente quem está começando, ele de repente tem uma atitude mais querendo se eximir do erro, sabe? Mais covarde. É mais fácil colocar a culpa numa empresa, né, do que atribuir a culpa a si. E eu acho que isso passa por uma maturidade mesmo dentro do próprio profissional. E, logicamente, existem hoje milhares de empresas, né? O mercado está encharcado. Eu vejo com bons olhos isso. Eu acho que isso democratiza, isso dá opção e cada um que faça a melhor escolha para dentro da sua realidade. Existem marcas comerciais que propõem um custo um pouco mais elevado. Logicamente, eu não estou aqui discutindo relação custo-benefício, mas talvez esse custo mais elevado impeça de um profissional que está trabalhando numa esfera mais acessível da população de trabalhar com assim, né? Então eu vejo com muito bons olhos essa quantidade de informação que a gente está recebendo até mesmo das empresas. As empresas elas botam essas informações, logicamente cabe ao ortodontista saber julgar se essas informações elas são validadas cientificamente ou não, se elas procedem ou não. Eu acho que se elas procedem ou não. Mas eu vejo com bons olhos isso. Cabe a nós também, né, como formadores, dar acesso que os alunos tenham acesso a todos os tipos de alinhadores, todas as marcas, todas as novas tecnologias e tendências que vêm surgindo. Mas é importante a gente afirmar isso, né, que é muito importante questões de biomecânica, é muito importante você saber como você está trabalhando. Que bracket convencional ele é bom de levar o alinhador, ele empurra. Isso aí. O tradicional você tem outras possibilidades que um fio numa canaleta vai te dar. E a gente tem que saber dominar, a gente tem que saber entender tudo isso.
Então é bom a gente passar muito bem, porque eu já eu venho escutando há muito tempo já o pessoal falando, pô, se me tirarem o scanner eu já não sei mais nem trabalhar. Tipo, isso é uma polarização absurda e a gente escuta muito isso aqui. Da mesma forma, né? Só os alinhadores da empresa tal funcionam, o resto para mim, eu acho que isso... Isso aí não é um reducionismo, isso é um reducionismo perigoso, entendeu? Assim, tu ensinar só uma técnica ou tu ficar refém só de uma empresa, tu não está só te reduzindo como profissional. Acho que um reducionismo seja da área docente, se tu ensina isso, tu está reduzindo o conhecimento do teu aluno, isso tu te permite que tu seja condicionado a só uma situação, tu está te reduzindo também em conhecimento. Então não considero só um reducionismo, eu considero um reducionismo perigoso, cara. Porque como tu falou aí, Fer, na minha resposta anterior e também, a base ela é uma só. E a partir do momento que tu tem a base, tu consegue definir. Via, acaba sendo uma ignorância, né? Claro. Ignorância no sentido de você ignorar tudo isso que acontece paralelamente a isso. Então você está negando uma série de coisas que de repente poderia estar sendo adotada ali para... Inclusive, não só negando, mas tentando... Uma filosofia só... E tentando insertar isso até em tratamentos que a gente sabe que não dá resultado, como por exemplo da ortodontia preventiva. Os alinhadores ali, não sei a ideia de você sobre, mas para mim alinhador em criança só vai substituir um 4x2 em período intertransitório. Eu não consigo entender o uso do alinhador como um tratamento preventivo, como uma prevenção. Acho que aí, Fer, a gente tem que fazer uma distinção bem clara entre movimentos dentários ou dentoalveolares e movimentos ortopédicos. Né? Então, o que eu entendo? Se, de novo, a base é o diagnóstico. Né? Se o diagnóstico nos indica que o erro é um erro de base óssea, um erro ortopédico, eu preciso estimular ou restringir o crescimento de uma base óssea, eu preciso atuar de maneira ortopédica. Portanto, nenhum alinhador de nenhuma marca vai me entregar o que eu preciso. Assim como os brackets. Assim como os brackets. Perfeito. Está tudo certo. E se tu precisa de um movimento, por outro lado, se tu precisa, ainda que num paciente em crescimento, dentadura mista, fase intermediária, enfim, de um movimento dentoalveolar, movimento dentário, para descruzamento de um incisivo, para ajuste transversal do arco, que não há necessidade ortopédica, ou seja, não é uma necessidade de disjunção em si, tu quer fazer um movimento dentoalveolar transversal, ou vestibular, enfim, eu acho que os alinhadores podem fazer de uma maneira tão eficiente quanto o bracket. No entanto, como o Fabinho comentou antes, cara, o alinhador, o tratamento ele é tão bom quanto o ortodontista e seu paciente. É isso. Tá? A empresa e os aparelhos são super importantes, mas são subjugados a esses dois fatores, que é o paciente e o profissional. Então, os alinhadores eles trazem uma outra situação, que é a necessidade do paciente usar. Como eu falo para o paciente, apesar de ser uma técnica maravilhosa, ter uma questão de evolução incrível, CAD/CAM e tudo mais, ele funciona super bem na boca, na caixinha ainda não. Então o paciente precisa estar usando aí 22 horas por dia para funcionar. E eu confesso, Fabinho, não sei vocês, mas o paciente adulto, a gente precisa trabalhar muito com ele, até 6 meses eu acho ok, tá? Passou 6, 7, 8, 10, 12 meses, 1 ano e meio, o paciente adulto tem dificuldade, cara, de manter a adesão no alinhador. Então, na criança, cara, tem que ser tratamentos mais assertivos, mas tu também precisa manter a criança motivada a utilizar o alinhador durante esse tempo todo. E, cara, só quem tem filho sabe. E vai pro colégio, e volta, e joga futebol, e vai pra... As crianças, atualmente tem mais agenda do que a gente, cara. Não, meu filho só pode estar horário tal dia, porque ele faz inglês, faz alemão, faz natação, faz colégio turno integral, tudo mais. Então, eu sempre discuto com os pais. Não a indicação do tratamento. Se eu entendo que é uma indicação ortopédica, obviamente o aparelho não está dentro do rol. O alinhador não está dentro do rol de aparelhos que eu vou ofertar, assim como eu não vou ofertar brackets. Agora, se há uma necessidade de movimentação dentoalveolar, isso pode ser discutido com os pais, porque a movimentação dentoalveolar ela pode ser feita tão bem com o alinhador quanto com os brackets. Então, se os pais, e na minha opinião, os pais devem participar ativamente nesse processo decisório. Será que o teu filho vai ter a capacidade de usar o aparelho por determinado tempo? Porque a gente sabe, querendo ou não, tem um investimento maior aí, né, Fabinho? Financeiro dos pais. Então, eu acho justo e ético que a gente sente com os pais antes e discuta essas possibilidades. Então, a indicação do tratamento ela é indiscutível. Isso cabe a nós. A partir do momento que é possível um tratamento com alinhador, ou seja, a intenção terapêutica é dentoalveolar, é a movimentação de dente, não de base óssea, o alinhador ele pode ser uma alternativa desde que
essas questões que a gente está comentando sejam expostas na mesa e definidas em conjunto com os pais. Perfeito. Então, acho que aqui a gente, né, todos nós somos de comum acordo que a ortodontia ela é única e o ensino, como a gente vem fazendo, ainda ele vai perdurar por um bom tempo, vendo a necessidade de ter tratamentos ortopédicos, de ter tratamentos ortodônticos com brackets convencionais, autoligantes, o que seja, e também a nova ferramenta, que é o alinhador. Então, eu fico feliz pelo nosso curso oferecer isso de uma forma completa aos nossos alunos, né? A nossa equipe eu acho muito interessante porque todo mundo tem uma experiência vasta na ortodontia, mas muito especializados também em algum certo nicho. Fábio, nos alinhadores, eu te vejo muito à frente nessa parte de ancoragem, técnica nova aí do teu doutorado MISMARP. Então isso pode ser até assunto para um próximo podcast. A gente tem pensado aqui em fazer encontros pontuais, 30 minutos, debatendo um assunto interessante, fazendo com que o público conheça aqui a nossa escola e a forma como a gente aborda, né, e como a gente pensa os nossos cursos. Espero que vocês tenham gostado dessa metodologia, desse nosso primeiro encontro. Haverá muitos outros de todas as áreas ofertadas aqui. Eu vou acabar deixando aqui também um gostinho de quero mais. Eu sei que a gente vem planejando alguns cursos para formação, para quem já é formado em ortodontia. Eu vinha alinhando aí um curso com VID de mini implantes e MARP. O Fabinho tem o curso dele de alinhadores. Binho, para quem procura alinhador, o que pode esperar desse curso teu aí que está por vir? Então, a ideia é justamente ensinar, né, a trabalhar com os alinhadores. Existem conceitos, como o Vi falou, que são conceitos rígidos, que independem do dispositivo, princípios básicos de biomecânica, mas existem algumas nuances atribuídas especificamente ao dispositivo, né? Como que esse dispositivo se comporta na boca do paciente. E isso precisa ser passado principalmente para o pessoal que teve uma formação um pouco mais antiga e que não teve isso no seu curso de formação básica, que é o curso de especialização. Acredito muito que a grande maioria dos cursos de especialização hoje ainda não ensinam de uma maneira mais sedimentada como trabalhar com os alinhadores. Eu acho que esse é um ponto que a gente sai na frente, né, no nosso curso aqui. Há quanto tempo a gente já vem trabalhando com os alinhadores no curso de especialização, né? Ou seja, dando a oportunidade do nosso aluno a ter o contato com essa ferramenta que hoje é indiscutível, é uma ferramenta desejada e deve fazer parte do nosso leque de opções de ferramentas para tratar o paciente. Eu acho que hoje quem não trabalha com os alinhadores, ele está deixando dinheiro na mesa, ele está deixando de ganhar, ele está deixando de atender um determinado nicho de pacientes. Então, eu acho que essa é uma realidade, trabalhar com os alinhadores. Fazer esse convite, né? Vamos fazer um convite, então, quem já formado em ortodontia e tem interesse, tem um desejo de saber mais como trabalhar com os alinhadores na prática clínica. É um curso extremamente completo, onde a gente tem a proposta de ensinar, logicamente, desde como solicitar um planejamento virtual, até mesmo a fazer um planejamento virtual, como que a gente deve fazer um planejamento virtual para a gente poder saber pedir como que esse planejamento virtual deve ser feito. Até mesmo dicas clínicas, o que a gente pode fazer para tratar as más oclusões com os alinhadores ortodônticos, protocolos de tratamento, como que a gente deve fazer um estagiamento em determinados tipos de más oclusões, enfim, abordar tudo que está inserido no contexto de alinhadores ortodônticos, a gente está se propondo a fazer nesse curso. Perfeito. Então, vocês já estão vendo que tem cursos muito bons aí por vir, assim também um que eu estou planejando com o Vi, de ancoragem esquelética. E Vi, hoje em dia, né, principalmente a tua parte ali que fala de MARP, MISMARP, expansão apoiada em mini implantes, esse tipo de ancoragem
assim como IZC, em caso de distalização, buccal shelf, mini implantes interradiculares, a gente vê a necessidade, seja em alinhador, seja em bracket autoligante, o bracket convencional que for, de uma unidade de ancoragem esquelética, né? De dispositivos de ancoragens esqueléticas temporários. Bom, a gente vai abordar nesse curso mini implantes interradiculares, extra-alveolares e também você que tem muita experiência nessa parte de expansão, apoiados em mini implante. Então, o que esperar desse curso na parte de expansão? Viu? O que tu pode dar uma palhinha aí do que tá por vir? Pô, cara, com certeza. Esse é um assunto que me é muito caro, né, cara? Porque desde o mestrado a gente estuda bastante aí como manejar o tratamento transversal, né? Expansão maxilar em pacientes adultos maduros e adultos jovens também. E o doutorado eu segui nessa linha. E eu costumo dizer assim que a grande pergunta do ortodontista capacitado e moderno não é sobre o diagnóstico. A gente entende a deficiência maxilar transversal, a gente saca ela, a gente consegue diagnosticar os efeitos também, mas qual arma utilizar? Qual que é o prognóstico da minha ferramenta? Se aparece, eu tenho uma aula que eu tenho storytelling bem bacana, assim, o pai levou os 2 filhos para tratar, né? O pai tem 40, o menino tem 19, a menina tem 12. E os 3 têm a deficiência maxilar transversal. E aí tu indica para a menina um disjuntor de Haas ou Hirax, por exemplo, e o pai salta na frente. Então para o menino tem o mesmo problema, vamos usar a mesma ferramenta. Será? Será que a gente vai ter a mesma previsibilidade de resultados? Será que a gente vai ter a mesma qualidade de resultados? E para o pai de 40 anos? Cara, o problema é o mesmo, mas será que a solução é a mesma? Então a indicação da ferramenta ou da arma que eu brinco, ou seja, qual disjuntor ou com qual ancoragem tu vai indicar esse procedimento, pensando sempre, logicamente, não só no melhor efeito possível, mas na maior previsibilidade possível. Então, na minha opinião, o ortodontista moderno tem que saber dominar o tratamento da deficiência maxilar transversal em qualquer idade, pesando sempre o melhor prognóstico possível com a menor invasividade possível. Eu gostaria de ser tratado assim que a gente trata os pacientes. Então, quando utilizar um disjuntor convencional ou até quando? Né? Com segurança. Quando utilizar um MARP? Como fazer o MARP? Então a gente ensina isso. Qual o MARP? Hoje em dia tem 2, 4, 6. Vou trabalhar com 2 mini implantes, vou trabalhar com 4, vou trabalhar com mini implantes parasuturais. Como é que eu vou definir o tamanho desses mini implantes? Então tudo isso vai ser ensinado no curso. Mas não só isso, mas a definir a ferramenta também. Né? Então, até quando eu indico o MARP ou até quando eu preciso de algum auxílio cirúrgico? E qual auxílio cirúrgico eu preciso? Então, é um curso que eu entendo completo no tratamento da deficiência maxilar transversal. Aí. E, logicamente, isso é estendido para os mini implantes extra-alveolares, interradiculares também, porque vamos e convenhamos aqui entre nós, né? A ancoragem esquelética ela está bem sedimentada já. Nós utilizamos nos nossos consultórios há muito tempo e não é à toa. Aqui no curso a gente utiliza de forma rotineira também controle de planos, de plano oclusal, plano maxilar, enfim. É super importante saber trabalhar com mini implantes. E eu noto uma deficiência clara, assim. A gente sabe, a gente conversa com um monte de ortodontista por aí, a gente recebe um monte de mensagem também e fala, pô, quando é que vai abrir um curso de mini implante? Eu tô com essa deficiência aí e tal. Então, o mini implante é uma terapia auxiliar que o ortodontista deve dominar. Seja para fazer movimentos sagitais ou verticais ou o transversal da maxila que a gente vem comentando. Vai ser um maior prazer estar contigo aí, Fer, nesse curso aí de mini implantes. Eu tenho certeza que o pessoal vai ficar super interessado. O do Fabinho eu já estou me inscrevendo aqui. Tá? Todo mundo. Pessoal, esse curso de mini implante então vai ter hands-on, tá? Em ossos, em prototipagem. A gente vai pegar na mão do aluno, vai ensinar a angulação certa de insertar ou de fazer a inserção do mini implante interradicular, extra-alveolar. Vamos trabalhar com cantilevers, tá? com cursores, ensinando a como fazer a mecânica em mini implantes. Então, para quem tiver interesse nesses 2 cursos, então já foi aqui o primeiro podcast, já teve aí grandes novidades, lançamos já 2 cursos também, espero encontrar vocês aqui nos próximos episódios. E para quem tiver mais interesse sobre esses cursos que a gente comentou, pode chamar aqui nosso time de secretários, que eles vão te passar todas as informações e tirar todas as suas dúvidas a respeito desses cursos. Então, galera, muito obrigado. Valeu. Obrigado valeu, por Fabinho, esse momento. valeu. Vi, cara, um até breve. A gente sabe aí que o Henrique está chegando. Então, desejamos uma boa hora para você e para a Beta aí. Que alegria mais aumentar essa prole, aumentar
a filharada, ver essas criançadas brincando. Então, cara, fico feliz por você. Valeu, obrigado. Dois bebês em casa cara, vai ser demandante, cara. Mas logo a gente tá junto de novo. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu, amigo.